Hello English learners, welcome back here on the channel Bora Dominar o Inglês. If you don't know who I am yet, my name is Isaac Pereira and I am an English student. I've been studying English for just over a year right now, and this year I decided to create this channel just to improve my English skills, and maybe, who knows, I can help some students who are beginners, some people who are trying to learn English too. If you hit play on this video, it's because you want to be fluent in English. You want to learn English. That's right. You are in the right place, my friend, because together we will master English, ok? E hoje tem estreia aqui no canal, hein? Hoje tem quadro novo. Eu tava pensando esses dias, sabe, o inglês ele tem algumas palavras que elas às vezes têm o mesmo significado, mesmo sentido, porém elas se contrapõem. A gente fica em dúvida qual que a gente vai usar, sabe? Exemplo, do ou does, make ou do, will ou going to, not ou no. Sabe esse tipo de palavra? A gente sempre fica na dúvida qual que a gente deve usar, né? Eu tive a ideia de criar esse quadro. O nome do quadro é E aí? Qual usar? Hoje nós falaremos do many e do much. Então fica com a gente, já deixa aí o seu like, compartilhe com aquele amigo seu que você sabe que está tentando aprender inglês também e toca a vinheta, bora pro vídeo! Bora pro vídeo então? Bora lá destrinchar esse conteúdo pra gente tirar isso da nossa frente de vez. Tenho certeza que depois do vídeo de hoje você vai parar de fazer isso aqui, ó, de arrancar os cabelos. Pelo menos não por causa do much e do many, você não fará isso mais, beleza? Então vamos lá, galera, ó. Many e much e many. A gente vai usar isso quando a nossa intenção é falar muito, muita, muitos ou muitas de alguma coisa numa frase. Então, por exemplo, você quer dizer que fez muito, que há muitos, aconteceu muita. Uma das possibilidades que a gente tem é usar aí o much ou o many, beleza? Então vamos para algumas considerações importantes. Much e many virão sempre antes de um substantivo. Tem uma explicação que a maioria dos teachers usam, vocês precisam também ter ciência dessa ótica, dessa visão, desse tipo de explicação, que é o seguinte, ó. Antes de substantivos contáveis, a gente vai usar o many, e antes de substantivos incontáveis, usaremos o much. Vamos para os substantivos incontáveis primeiro, que são os mais complicadinhos. São coisas que você não consegue contar. Por exemplo, imagina que tem um punhado de açúcar na mesa aqui agora. Eu vou e tiro um pouco do açúcar que está ali. O que restou ali ainda é açúcar. Você não consegue falar que restou 3 açúcares, 10 açúcares. Restou açúcar. Mesma coisa água. Pensa no mar. O mar tem água. E você vai lá e tira um bocado de água do mar. O que resta ali ainda é água. Não restou 5 águas, não restou 10 águas. Restou água, certo? Então, esse é um tipo de substantivo incontável. Não dá pra gente contar. Ele é simplesmente o que é. O que acontece é que o homem inventou as unidades de medidas para poder mensurar essas coisas. Por exemplo, o tempo. O tempo também é incontável. Ah, me dá 3 tempos aí, por favor. Eu preciso de 5 tempos ainda. Não tem. O tempo é tempo. O que a gente fez é inventar as unidades de medidas. Aí a gente inventou os minutos, os segundos, as horas, dias, semana, meses, anos, enfim. Mesma coisa da água. A gente inventou unidade de medidas. São ml, litros, enfim, galões. Então as unidades de medida, sim, você consegue contar. Ó, eu quero 3 litros de água. Beleza. Eu quero 5 garrafas de água. Eu quero 5 quilos de açúcar. Aí você passa a contar as unidades de medida, mas aquele substantivo em si, ele não tem como contar, beleza? Então, antes desses, sempre virá o much, ok? E os substantivos contáveis aí já é mais fácil, aquilo que você consegue contar. Por exemplo, se eu te perguntar assim, quantos óculos você tem? Óculos de sol pode ser. Se você tiver muitos, você vai dizer que você tem many. I have many glasses. Tem muitos óculos. Se tem como você pôr em quantidade, é o many que você vai usar. Se você não consegue pôr em quantidade, é o much que você vai usar. Agora eu vou descomplicar para você. Para facilitar, pensa dessa forma então, ó. Se na frase cabe muitos ou muitas, você usa o many. Se na frase cabe muito ou muita, você usa o much. O que eu estou te dizendo?
que um é para plural e o outro é para singular. Simples assim. Só temos que ficar atentos que existem palavras no português que elas têm plural, mas não tem no inglês. Que é um exemplo? Informação. No português a gente consegue dizer informação e informações. No inglês não tem. No inglês é information e só. Não existe informations, ok? Então, aí você já sabe que antes de information vai ser much. Antes de money, por exemplo, que é dinheiro, vai ser much. Não existe monies. Eu tenho 10 dinheiros. Não existe, ok? E aí, para ficar ainda mais tranquilo de entender, vamos clarear nossa mente com exemplos. Olha só. Aí pensa assim, você tá sumido, tá trabalhando demais, e aí sua família ou seus amigos chegam para você e falam assim, nossa, você não participa nada mais lá do grupo do WhatsApp, nossa, você sumiu, não vem aqui em casa mais. E aí você pode falar assim, ó, eu normalmente não tenho muito tempo livre. Esse muito tempo livre, qual que você acha que vai vir aqui? Many ou much? Acertou, é o much. I usually don't have much free time. I usually don't have much free time. Aí pensa que seu colega está precisando de grana, ele chega assim para você tem muito dinheiro? Me empresta um pouco aí. E se você tem muito dinheiro? Much ou many? Do you have much money? Como eu disse, dinheiro não tem dinheiros. Então se não tem plural, é much. Se você não consegue contar, é much. Ah, mas eu consigo contar o dinheiro. Não, você consegue contar a moeda. Você consegue contar o real, o dólar, o euro. O dinheiro você não consegue contar. Essa frase aqui, ó, eu tenho muitos irmãos. Much ou many? No caso, essa frase é verdade para mim, inclusive. Eu tenho 8 irmãos. Plural, né, gente? Então, many. I have many siblings. Você sabia que a palavra siblings é a palavra genérica para irmãos? Porque brothers são irmãos, masculino. Sisters são irmãs, feminino. Siblings é o genérico. Mais uma frasezinha. Meu primo tem muitos amigos lá. Many ou much? Plural, né, gente? E dá pra contar a quantidade de amigos. Então, many. My cousin has many friends there. My cousin has many friends there. E aí tem algumas outras estruturas importantes que a gente precisa pegar. A gente vai ver essas estruturas antes de much e de many. E também para trazer o sentido de, por exemplo, houve ou tem, existe. Esse tem aqui não é do verbo ter. É um tem de haver, de existir. E aí a gente usa essas estruturas aqui, ó. There is e there are. Qual a diferença de uma para outra? Exatamente a mesma diferença do much e do many. Uma é singular, a outra é plural. Olha só. There is, singular. Vamos usar o much. There are, plural. Vamos usar o many. E essa outra estrutura aqui é para a gente fazer pergunta. Quanto tem? Quanto existe? Quantos tem? Quantos existem? Então, se for singular, essa pergunta você vai dizer how much? Se for plural, você vai dizer how many? Ok? How much? Quanto no singular. How many? Quantos no plural. How much? Quanto há? Quanto existe? Quanto tem? No singular. E how many? Quantos existem? Quantos tem? No plural. Certo? Agora, para ficar claro, só com um exemplo mesmo. Tem muita informação no meu computador. Aqui é um tem, não do verbo ter, não de have, ok? É um tem de existir, é um tem de haver. Há muita informação no meu computador, certo? Então, eu vou usar aqui there is ou there are. There is much information on my computer. There is much information on my computer. Tem muita informação no meu computador. Outro exemplo, há muitas pessoas na fila. Esse aqui, de novo, ó, tem muitas pessoas na fila, mas não tem de haver, de existir, certo? Então aqui eu vou usar there is ou there are. There are many people in the line. There are many people in the line. Por quê? Porque muitas pessoas a gente consegue contar. Então, se a gente consegue quantificar quantas pessoas são, se é plural, a gente vai usar o many. There are many people in the line. Agora uma pergunta, ó. Aí já vai vir aquelas estruturas do how much ou how many, ok? Quanto tempo eu ainda tenho? Em se tratando de tempo, não dá pra gente quantificar, certo? É singular, então, how much? How much time do I still have? How much time do I still have? Agora, ó, quantos filhos eles têm? Você tá falando, sei lá, de um casal de amigos, e aí alguém pergunta, e eles têm filhos? Quantos filhos eles têm?
Aqui a gente consegue contar, não tem, tem 4, tem 5, tem 10 filhos. É plural, se a gente consegue contar e é plural, é o many, gente. How many kids do they have? How many kids do they have? Agora, ó, quanta grana tem naquele cofre? Quanto dinheiro tem naquele cofre? How many ou how much? How much? How much money is there in that safe? How much money is there in that safe? Quantos problemas existem naquele lugar? Plural ou singular? Plural, gente. Se é plural, é o many, não tem erro. How many problems are there in that place? How many problems are there in that place? E aí, observa que nesses dois últimos exemplos, no 5 e no 6, eu usei as duas estruturas. There is e there are, e how much e how many. Na mesma frase, ó. How much is there? Por que eu inverti? Não botei there is? Porque é uma pergunta. Então a gente tem que inverter o verbo. O verbo ele vem na frente, né? O verbo auxiliar, no caso. E o how many é a mesma coisa. How many problems are there in that place? How many problems are there in that place? Ou seja, o are vem primeiro que o there, porque é uma pergunta. Seguindo, tem mais uma outra coisinha que pode acontecer, que são esses intensificadores. Eles vão vir antes do much e do many para intensificar aquele muito em que está sendo dito na frase. Ó, o so e o to virão antes do much e do many de forma a intensificá-los. Exemplos para a gente clarear. Muitíssimo obrigado. Thank you so much. Thank you so much. Então, muito obrigado é thank you very much. Thank you so much é muitíssimo obrigado. Você intensificou o muito, ok? Já chega. É informação demais. Então, aqui está intensificando também. Ó, é muita informação. Demais. Então, that's enough. It's too much information. That's enough. It's too much information. Inclusive, em digitação, em mensagem de texto de alguém, de um americano, enfim, passar para você de repente, se ele colocar para você TMI, significa too much information. É uma sigla. TMI que é TMI. Too much information. Ok? Só para você saber, porque de repente você vê um texto e está escrito, um texto informal, é claro, né? No texto formal não cabe. Mas você vê um texto informal e tá lá, TMI, TMI, o que é isso? Too much information. Ó, eu tenho tantos problemas para resolver. Então você não disse que você tem muitos problemas, você disse que você tem tantos problemas para resolver. Você intensificou com muitos aqui. Então você vai usar so many, so much, too many ou too much. Vejamos. I have so many problems to solve. I have so many problems to solve. Essa semana eu tenho compromissos demais na agenda. Ó, de novo você intensificou. Você está querendo dizer que você tem muitos compromissos na agenda, mas só que além do muito, você tem compromissos demais. Sua agenda está estourada. Então como é que fica essa frase? This week I have too many appointments on the agenda. This week I have too many appointments on the agenda. É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem nos comentários se vocês gostaram desse formato, dessa didática, dessa dinâmica, dividir a tela, mostrar a apresentação. Ficou legal? Por favor, me deem o feedback de vocês. E se ainda ficou alguma dúvida, algo subentendido, algo que vocês não entenderam a respeito do conteúdo, pode colocar nos comentários também que a gente interage. Tá legal? E é isso aí, galera. Saber que não precisa ter pressa, então o importante é dar o primeiro passo, começar e saber que se você inserir o inglês na sua vida diariamente, mesmo que você não consiga estudar todos os dias, às vezes é difícil estudar todos os dias, eu sei, mas insere o inglês, faça do inglês parte da sua vida, do seu cotidiano, que você vai conseguir, beleza? Contem comigo para o que precisar, tamo junto. Qualquer dúvida pode jogar nos comentários, qualquer coisa também. Me procura lá no Instagram, no @bora dominar o inglês. Pode mandar mensagem pra mim no direct, eu tento responder todo mundo, beleza? E é isso aí, tamo junto, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!